ofertas de Baal para o sacrifício, ele começa a repreender o povo de Israel, e ele vai dizer assim: até quando cocheareis? Ou seja, até quando estareis divididos entre dois pensamentos? Aleluia. Se o Senhor é Deus, então serviu, mas se Baal é Deus, então serviu. Porém o povo se calou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus não te chamou para estar na janela, para estar dividido, para buscar tanto as coisas de dentro como as coisas de fora. Não, Deus te chamou, aleluia, para estar focado no centro, dentro, aleluia, exclusividade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver também no livro de Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 24, nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Aleluia. Quem vive, irmãos, com o coração dividido, com a mente dividida, ou a alma, glória a Deus, corre um sério risco de cair. Porque, irmãos, a possibilidade que uma pessoa tem de cair para o lado de fora são iguais, ou muitas vezes até maiores, de permanecer do lado de dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Estar na janela, irmãos, é perigoso. Sabe por quê? Porque mesmo você estando perto do altar, aleluia, glória a Deus, você pode estar distraído. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você pode não ter compromisso com aquilo que está sendo falado. Cuidado, jovens, cuidado, igreja, obreiros, aleluia. O diabo, irmãos, o mundo, aleluia, ele pode até não conseguir te tirar ou me tirar da igreja logo de uma vez, mas ele vai tentar, aleluia, ele pode conseguir, aleluia, aleluia, adormecer, te fazer adormecer, tirar o seu foco, aleluia, até você cair. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos ter cuidado com as janelas do mundo. Aleluia, glória a Deus. A segunda lição, irmãos, que nós podemos também aprender com esse texto é que, aleluia, toda queda espiritual, ela é o reflexo de algo exterior que não agrada a Deus, que encontrou espaço no nosso interior. Algo de fora que encontrou espaço do lado de dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que o sono que veio sobre Eutico foi o que fez ele cair da janela. Os irmãos concordam? Glória a Deus. Então nós aprendemos que antes da queda vem o sono. Esse sono que pode também significar um esfriamento, que muitas vezes vem sobre a nossa vida, o cansaço, quando muitas vezes você perde o interesse porque algo lá de fora está chamando a sua atenção, e é algo sorrateiro, irmão. Não é algo que entra de uma vez, não, vai entrando aos poucos, até você ir se aproximando. O sono ele não vem de uma vez, ele vem aos poucos. Louvado seja o nome do Senhor. Até o momento em que você está adormecido. Glória a Deus. Mais uma vez eu digo: cuidado, jovens, cuidado, igreja, cuidado, obreiros. Aleluia. O mundo ele vai te apresentar os prazeres da carne, ele vai te apresentar as facilidades, aleluia, que ele proporciona.
Aleluia, o mundo vai te apresentar, irmãos, ideologias que aparentemente são agradáveis, mas são ou trazem ensinamentos que são, aleluia, desastrosos para a tua vida, muitas vezes até diabólica. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, em Juízes, no capítulo 16, versículo 4, versículo 20 e versículo 21. Eu separei apenas alguns versículos. Nós vamos ver em Juízes 16, os versículos que eu citei, que Sansão, ele foi vencido por causa dos prazeres da carne. No versículo 4 diz: depois dessas coisas, ele, Sansão, se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek chamada Dalila. Aleluia, ele se sentiu atraído, irmãos. Aí o versículo 20 e 21 diz: então ela chamou Sansão. Aqui já é o momento da queda. Os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Versículo 21. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, e prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar o moinho na prisão. Aleluia. Foi a causa da queda de Sansão. Nós vamos ver também no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, versículos 22, 23 e 24, que Saul, irmãos, ele foi vencido, porque ele escolheu dar ouvidos à voz do povo, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus. Diz assim o texto, versículo 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Versículo 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados ou do povo e os atendi. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também vamos ver no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículos 5 e 6, que o primeiro casal, eles foram vencidos, porque por causa da concupiscência dos olhos e por causa, aleluia, de uma falsa ideologia do diabo. Diz assim o texto, versículo 5, capítulo 3, versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, isso é o diabo falando, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6: e vendo a mulher, presta atenção, irmãos, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, aleluia, chamou a atenção. Árvore desejável, além de chamar a atenção, era desejável para o que ela podia proporcionar, desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Nós também vamos ver no capítulo 14 de Isaías, versículos do 13 ao 15, que Lúcifer, aleluia, que era o anjo de luz, ele foi vencido, aleluia, pelo desejo de ser igual a Deus, aleluia. Diz assim o texto: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Esses, irmãos, aleluia, e tantos outros exemplos
nos mostra que, aleluia, aquilo que começa dentro do nosso coração, da nossa alma, dos nossos pensamentos, aleluia, em algum momento ele vai refletir do lado de fora, em que? Nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas obras. Glória a Deus. Aleluia. O que pode acabar nos fazer caindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, jovem, saiba de uma coisa, igreja: o mundo, ele quer te ver dormindo. O diabo, ele quer te fazer adormecer, ele quer te ver prostrado, ele quer te ver caído. Aleluia. Mas Deus, irmãos, Deus, ele quer te despertar. Aleluia. Deus, ele quer te levantar. Aleluia. Para que você viva o propósito que ele tem para você. Deus, aleluia, está preocupado com a tua vida espiritual. Glória a Deus. E você, jovem, o que você tem feito? O que você tem feito, igreja? Aleluia. Para buscar esse crescimento, para buscar esse despertamento na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira lição, irmãos, que aprendemos também aqui. Aleluia. Mesmo depois da queda, a solução. Aleluia. Deus ainda levanta aqueles que caíram. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio texto nos mostra, no versículo 10, aleluia, que aquele jovem, irmãos, Eutico, aleluia, ele acabou morrendo por causa da queda. Aquela queda gerou a sua morte. O texto diz, no finalzinho do versículo 9, que ele foi levantado morto. Glória a Deus. Em outras versões vai ser mais claro, diz que ele morreu. Então, no versículo 10, aleluia, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele desce e vai até onde aquele jovem ele está caído, e diz o texto que Paulo, aleluia, através de Paulo, Deus ressuscita aquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que mesmo depois da queda, ainda há esperança. Aleluia. Não é porque você está caído, não é porque alguém da tua família está caído, um amigo, alguém que você tem um carinho especial. Aleluia. Não é porque você caiu, aleluia, que não há esperança. Aleluia. Através desta palavra nós aprendemos que mesmo depois da queda, aleluia, mesmo que alguém esteja caído, prostrado, aleluia, ainda há esperança para ele. Aleluia, porque o mesmo Deus, irmãos, que levanta o morto, que levanta o corpo, aleluia, ele também levanta a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não, aleluia, abandona aqueles que estão caídos. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que o mundo vai querer te ver prostrado, o mundo vai querer te fazer adormecer, aleluia, mas o Espírito Santo, aleluia, aleluia, ele quer te despertar. Aleluia, o Espírito Santo quer te ver de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, ele envia, irmãos, ele usa os seus servos para levar uma palavra. Aleluia, para levar uma ajuda, um consolo. Aleluia. Deus, ele dá oportunidade, irmãos, a quem está caído de se restaurar. Glória a Deus. Eutico caiu e morreu. Aleluia, mas ele foi ressuscitado. Aleluia, foi restaurado pelo toque da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi revivido, foi ressuscitado, e a alegria voltou para aquele povo. Porque no versículo 12 diz que, aleluia, eles ficaram não poucos alegres. Aleluia, porque é algo extraordinário, né, irmãos? Quando alguém que está caído se levanta. Aleluia, nós nos alegramos.
aleluia, traz alegria para o povo, traz alegria para a igreja. Quando alguém que está lá fora, prostrado, caído, aleluia, muitas vezes morto, aleluia, ele é restaurado, ele é trazido de volta. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele momento que Paulo abraça aquele jovem, aleluia, nós podemos entender, aleluia, aquele abraço ali como o abraço do amor de Cristo sobre a vida, aleluia, daquele que está caído lá fora, aleluia, o abraço do amor de Cristo, aleluia, que traz de volta a vida, que ressuscita, aleluia, o que estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele ainda ressuscita sonhos, Deus ainda ressuscita corações adormecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda ressuscita ministérios, embora que alguém tenha enterrado, Deus, ele ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder para restaurar aquele que está caído. Se você crê, glorifica a Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é o extraordinário, irmãos. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus, ele se preocupa com você. Deus, ele se preocupa com a tua vida. Deus, ele se preocupa com a tua família. Glória a Deus. Nada que o mundo tenha a oferecer pode se comparar com aquilo que Deus, aleluia, tem proporcionado para aqueles que forem fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Observe na parábola do filho pródigo. Ele saiu porque queria conhecer aquilo que o mundo tinha a oferecer. Ele foi e desfrutou de todos os prazeres, até chegar um momento em que ele se encontrava numa situação difícil, de humilhação, e ele se lembrou da casa do pai. Glória a Deus. E a lição que nós aprendemos com esta parábola é que não importa tudo que você viva lá fora, não importa tudo que você vá conhecer lá fora, os prazeres, em algum momento, aleluia, você vai reconhecer, aleluia, que o que o mundo tem é humilhação, que o que o mundo te oferece é algo passageiro, que um momento acaba. Mas Deus, ele está sempre de braços abertos, te esperando. Não perca esta oportunidade nesta noite. Deus tem o melhor para a tua vida. O que o mundo oferece é passageiro, é momentâneo. O diabo quer ver tua morte, o diabo quer te ver no inferno. Glória a Deus. O diabo, irmãos, luta constantemente para nos tirar da presença de Deus. Porque o diabo, irmãos, ele não está preocupado de mudar o destino dele. Ele sabe que já está condenado. O diabo, ele quer mudar o meu e o teu destino. Glória a Deus. Aleluia. E Eutico, essa história de Eutico, irmãos, nos ensina que é possível estar na igreja, está servindo a Deus, mas ainda assim cair. É possível. Mas essa história também nos mostra, irmãos, que Deus, ele é especialista em restaurar os que estão caídos. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo quer te ver caído, aleluia, mas o Espírito Santo quer te despertar. Cuidado, não viva distraído, não durma na fé, desperte pelo toque da graça de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está te convidando para você sair da janela. Saia da janela e venha para o centro. Pare de viver cocheando ou em dúvida entre dois pensamentos. Foque no que está acontecendo aqui dentro. Aleluia. E se lembre de uma coisa, lembre-se, jovens, lembre-se, igreja,
obreiros, quem permanece acordado na presença de Deus, nunca vai cair na janela do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, lá no finalzinho vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado, jovens, com as distrações do mundo. Cuidado, igreja, com as distrações do mundo. Cuidado, obreiros, com as distrações do mundo. O tempo de despertar é agora. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu agradeço estar com a oportunidade em nome de Jesus.